Então, vamos lá, iniciando. Boa tarde a todos. Nós queremos dar as boas-vindas a todos que estão presentes aqui para essa oficina da nossa socialização de práticas formativas. Eu sou a professora Débora Oliveira, sou formadora da DDPM, do Grupo Formativo Tutoria Educacional, e vou estar com vocês aqui mediando essa apresentação nessa sala, ok? Junto comigo está o professor Alberto Noronha, que é também formador da DDPM, da equipe formativa Offices, né? Oficina de Formação em Serviço. Nós temos também aqui junto à equipe a participação das nossas formadoras que estão na moderação do chat, Amanda Monteiro e Cíntia Junger, da Tutoria Educacional, e também dos formadores que estão responsáveis pelo nosso TI, o professor Manuel Peçanha, do GTE, e a professora Rosana Marques de Souza, também da Office, tá? Então, estamos aqui para fazermos juntos um ótimo movimento, né? Uma ótima oficina, juntamente com as professoras que estarão ministrando essa oficina, tá? Então, é uma grande satisfação ter cada um de vocês conosco nesta atividade. A socialização de práticas formativas é o momento que culmina o nosso ano formativo, né, no qual os professores eles vão ter a oportunidade de socializar as suas práticas formativas exitosas que foram realizadas nesse ano em suas escolas. E o tema da nossa 7ª socialização é a diversidade cultural amazônica e os diferentes espaços de aprendizagem, conectando conhecimentos, saberes e práticas educativas. A oficina que nós que estará sendo realizada nessa sala tem como tema Professor Artista, como planejar uma aula mediática para a televisão e ou canal do YouTube com base nas novas propostas curriculares. Um tema bem interessante, muito pertinente para esse momento em que nós estamos vivendo. E será ministrada pelas professoras Arícia Gisele de Mello e Souza e Clígis Ramos Aragão. Tá? Então, nós vamos, nesse momento, apresentar a nossa apresentação cultural. Eu quero já que o pessoal do TI já deixe na agulha aí esse vídeo, por favor. Quem vai estar projetando para a gente. Enquanto eles projetam, eu vou falar um pouquinho aqui de quem é o nosso... Dá uma pausazinha aí, tá? Só um instantinho. Então, nós temos agora a satisfação de apresentar o professor, pesquisador e artista Axson Moreira, da Escola Municipal Guilherme Barbosa Becker. Ele possui licenciatura em música e é mestre em educação pelo programa de pós-graduação da UFAM. Hoje, ele nos traz uma canção autoral que tem como título Preservação. Em meio ao cenário que vivemos, esta poesia cantada nos leva a refletir sobre as riquezas da nossa região e a importância de cuidar e preservar esse ambiente. Informamos ainda que todas essas apresentações culturais vão estar disponíveis no site da 7ª Socialização, tá bom? Na página Programação, Projeto Diálogos Artísticos, tá ok? Então, agora, com vocês, Axson Moreira. Lá onde a terra se esconde debaixo d'água,
A paz eu vejo presente em toda a terra queimada, em cada rosto marcado de sol e solidão. Cada floresta, madeira, não faz na casa. Faltam nas mesas os peixes do grande rio. Belos cenários e imagens, fotos no cartão postal, inutilmente imóveis, sobre irreal. Amazonas de rios e matas, sua fauna e flora exatas, natureza te pede preservação. Amar essa terra, esse chão, esse rio, mar, pátria das águas, de sonhos doces, de sonhar. Amar essa terra, esse chão, esse rio, mar, pátria das águas, de sonhos doces, de sonhar. Cada floresta, madeira, não vai na casa. Faltam nas mesas os peixes do grande rio. Belos cenários e imagens, fotos do cartão postal, inutilmente imóveis, sobre irreal. Amazonas de rios e matas, sua fauna e flora exatas, natureza te pede preservação. Amar essa terra, esse chão, esse rio, mar, pátria das águas, de sonhos doces, de sonhar. Amar essa terra, esse chão, esse rio, mar, pátria das águas, de sonhos doces, de sonhar. Amar essa terra, esse chão, esse rio, mar, pátria das águas, de sonhos doces, de sonhar, de sonhar, de sonhar. Muito bem. Muito lindo, né? Poesia cantada. Queremos agradecer aqui oficialmente ao professor Maxson pela disponibilidade, né, de usarmos o seu material. E agora nós vamos, então, partir. Quero dar boas-vindas aos que chegaram, né, durante esse processo aí que nós já vemos iniciado. Me apresentar novamente, sou a professora Débora. Está comigo, né, também os professores, todos da DDPM, que estão ajudando na mediação, no trabalho dessa oficina, o professor Alberto Noronha, a professora Cíntia, a professora Amanda, o professor Manuel Pessani, a professora Rosana. Então, sejam bem-vindos todos. Nós vamos agora apresentar as nossas oficineiras, né, as nossas professoras, que vão estar realizando a oficina intitulada Professor Artista,
como planejar uma aula midiática para a televisão e ou canal do YouTube com base nas novas propostas curriculares. Então, essa oficina será ministrada pela professora Arícia Gisele de Melo Souza. Ela é graduada em licença plena em Pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em Pedagogia Digital e em Docência do Ensino Superior, pós-graduada em Metodologias Ativas e Prática Docente e mestranda em Educação pela Universidade Federal do Amazonas. Junto a ela, temos também a professora Clígis Ramos Aragão, possui graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado do Amazonas e é especialista em Educação Infantil pela Universidade Federal do Amazonas. Ambas são professoras ministrantes do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, o CENTEDES, agora no segundo semestre de 2021, e possuem experiências na área de ensino remoto, docência em sala de aula da educação básica e mídias educacionais. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para as nossas oficineiras e vamos lá para a nossa oficina. Olá, boa tarde. Como já foi dito, o tema da nossa oficina é professor artista, como planejar uma aula midiática para televisão e ou canal do YouTube com base nas novas propostas curriculares. Pode clicar, tá ótimo. Bom, como a professora Débora falou, nós somos professoras ministrantes do CENTEDES, que é o Centro de Mídias da CEMED Manaus, Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais. Nós entramos agora no segundo semestre de 2021, e nós temos experiências, já tínhamos experiências e adquirimos mais ainda na área de ensino remoto, de docência na sala de aula da educação básica e mídias educacionais. Além disso, nós tivemos várias formações quando entramos no Centro de Mídias, acerca do que a gente vai expor aqui para vocês. Então, é uma forma da gente estar ali multiplicando o que nós aprendemos. Agora a gente vai falar um pouco da identificação dessa oficina. O público-alvo são profissionais da educação, sejam de setor público ou privado. No caso, uma pessoa de escola privada poderia participar também, assim como vocês estão participando. Eu não sei se tem alguém aí, levanta a mãozinha, quem está aí, que tem é da os escola professores privada. aí da escola privada que eu estou vendo. Então, o público-alvo são profissionais da educação do setor privado e público. E nós fazemos parte do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais, como a Arícia acabou de dizer, que é um novo espaço da CEMED, que foi criado agora para tentar suprir essa questão da aula online, né? E as aulas estavam sendo gravadas aqui e sendo veiculadas pela televisão e ao vivo no YouTube. Para participar do Centro de Mídia, nós fizemos um processo seletivo, e a Secretaria criou esse espaço, juntamente com a Mônica Nóbrega, que é a diretora do Centro de Mídias. A gente está com novas perspectivas aí para o Centro de Mídias, nós vamos criar programas socioeducativos, não vamos ficar apenas nas aulas, então se inscrevam no nosso canal para vocês terem acesso às nossas produções, inclusive, gente, tudo que a gente falar aqui vocês podem observar através das nossas aulas lá no YouTube, que todos os professores têm aula nesse canal. Então, também é uma forma de contribuir, né? Tanto com os alunos, com a comunidade escolar como todas as nossas aulas podem contribuir, a gente acredita muito nisso. Então, se inscrevam no nosso canal do CENTEDES. E acessem as playlists, tem playlist do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quinto ano, tá bom? Quarto ano também, pulei o quarto. E para saber de mais novidades, também podem nos acompanhar pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook do CENTEDES, tá bom? Bom, a nossa oficina seria interessante quem puder ficar no notebook, é o ideal, tá? Se você tiver no celular e não tiver outra opção, não tem problema, mas o mais interessante seria você estar com o notebook. A nossa oficina ela vai estar dividida em 4 etapas. A primeira etapa é o momento que a gente vai apresentar para vocês os principais elementos do planejamento midiático docente, tendo em base essas novas habilidades que são exigidas pela BNCC, essa nova demanda de propostas curriculares,
que vem atingindo não só a CEMED Manaus, com o novo currículo municipal, mas como a educação a nível nacional. O segundo momento e o terceiro, eles são muito parecidos, mas estão divididos em dois, porque o primeiro é uma mão na massa de planejamento, ou seja, a partir daqueles elementos que nós vamos falar no primeiro momento, vocês vão fazer um plano de aula roteirizado para televisão ou canal do YouTube. E o segundo momento de mão na massa, que seria o nosso terceiro, é a aplicação desse roteiro de forma visual. E a gente priorizou, então, o uso do PowerPoint, por conta de ser um programa que geralmente tem em todos os computadores e também tem no celular. Então, é uma forma da gente deixar a oficina o mais ampla possível de questão de acesso e entre outras coisas. E o último momento, a gente tem a socialização desses trabalhos desenvolvidos. Quem quiser compartilhar conosco o que conseguiu fazer na oficina, a ideia que teve, será muito bem-vindo, não vai ser obrigatório. E eu e a Cliges vamos mostrar um par, que é o plano de aula roteirizado do Centedes, para vocês terem uma noção também de como a gente faz esse trabalho aqui no Centro de Mídias. Desculpa interromper, mas tem dois pedidos para entrada. Está aparecendo aqui para a gente. São vocês que autorizam, né? Obrigada. Então, gente, para a gente poder falar de planejamento midiático, a gente precisa ter uma base para ele. E a nossa base, assim como em sala de aula, vão ser as propostas curriculares. Importante lembrar, para quem estiver participando, quiser fazer algum comentário, quiser fazer uma pergunta, vocês podem nos interromper levantando a mãozinha, a gente vai dar o espaço para vocês perguntarem, se vocês quiserem acrescentar algo, tá bom? Podem nos interromper conforme nós formos falando, levantando a mãozinha. E aí, esse é o primeiro elemento do planejamento midiático que a gente considera como base, que é ter a noção do que é exigido na proposta curricular, tanto da nova BNCC quanto do currículo municipal da CEMED. Quem é professor da CEMED Manaus sabe que a gente está utilizando o currículo municipal como base para os nossos planejamentos, mas nós também nos guiamos pela BNCC. Porém, o currículo escolar municipal, ele conversa muito bem com a Base Nacional Comum Curricular, e dessa forma a gente se encontra bem amparado nesse sentido. Tem uma diferença das novas propostas curriculares para o PCN, como, por exemplo, o PCN ele não focava tanto em questões digitais, ele falava um pouco de computador, falava um pouco de rádio, televisão, porém, a BNCC ela vai trazer essa gama de possibilidades de educação digital. Então, a gente precisa pensar um pouquinho, estudar a BNCC, ter uma noção de como ela está dividida, de como ela está partilhada, de que forma a gente pode potencializar a aquisição dessas habilidades pelos nossos alunos, para que a gente faça um planejamento midiático de qualidade. A gente também tem pensado, né, nessa questão da mudança da perspectiva do planejamento do professor. Antes, o professor ele mudava muito, ele pensava muito na questão do conteúdo, e hoje a gente pensa na habilidade, né? A gente pensa na prática temática, a gente pensa na habilidade e no objeto de conhecimento. Então, essa mudança fez com que novas perspectivas de planejamento viessem à tona. E o planejamento midiático, ele não vai fugir disso. A gente precisa estar bem atento quanto a essas novas necessidades da educação, tendo em vista essas novas tecnologias educacionais. Pensando no planejamento midiático, toda vez que a gente vai planejar uma aula, nós pensamos na estética, na imagem, nós utilizamos imagens, nós utilizamos conceitos, nós utilizamos livros, conteúdos, né, de pesquisa, vindo de pesquisas. Então, a gente entra na lei de direitos autorais. O que é essa lei? A lei de direitos autorais é a Lei 9.610 de 98. E ela vem regulamentar tudo o que é protegido ou não pela propriedade intelectual. O que seria propriedade intelectual? Tudo que você criou a partir dos seus conhecimentos, seja uma imagem, uma fotografia no caso, né? Seja uma obra de arte, uma música, uma poesia, um livro, o que quer que seja que tenha sido criado a partir de você, ele é sua propriedade intelectual. E essa lei ela vem te amparar para que outras pessoas não utilizem a sua produção como se fossem delas. Então, essa lei ela vem principalmente no que se refere à exploração comercial dessas obras. Ninguém pode lucrar com a propriedade intelectual de outra pessoa. Ou seja, alguém
utiliza algo produzido por você, e você sabe que você produziu, e isso está ferindo o seu direito intelectual. Você pode solicitar que essa pessoa retire esse conteúdo da internet ou solicitar, por meio jurídico, né, que essa pessoa repasse para você tudo que ela lucrou em cima desse conteúdo que ela gerou, né, a partir da sua produção. A gente sabe também que a internet ela é um campo muito vasto, que a gente encontra de tudo na internet. Tem até aquela frase, né, que na internet nada se cria, tudo se copia, mas, na verdade, a gente sabe que isso é muito perigoso e que você deve ter esse cuidado, né, de observar e de construir o seu conteúdo a partir dos seus conhecimentos, tá? Então, tem que ter esse cuidado com plágio também. Por quê? Porque com o avanço da tecnologia, nós temos muitos recursos que podem identificar esse plágio. Então, não adianta só você ir lá e mudar uma palavrinha aqui, outra ali. É importante que você saiba de onde que você está tirando aquele conceito, que você dê a devida referência a ele. O que mais? O proprietário de alguma obra, se você criou alguma coisa, você pode sim disponibilizar ele para ser compartilhado, ou de forma integral, ou de forma parcial, por outras pessoas. E aí a gente vai entrar numa questão que é a licença de uso. Então, a licença de uso, ela vai ajudar a concretizar essa lei que a Clígis falou. Aí você pode estar pensando, por que elas estão falando disso? A gente está querendo saber como é que se planeja. Isso tem tudo a ver com o planejamento que a gente vai fazer. Porque a gente não vai poder utilizar qualquer coisa, qualquer imagem, qualquer obra, como a gente utiliza na sala de aula. A gente tem um amparo da lei para utilizar diversos tipos de obras e imagens dentro da sala de aula, desde que isso não se configure uma comercialização. Mas a partir do momento que você tem um canal no YouTube, que você tem uma conta no Instagram profissional, você está oficialmente comercializando, mesmo que você não queira, uma hora o seu vídeo pode monetizar, e enfim, a partir do momento que você ganhar $1 no YouTube pelo vídeo que você colocou ali, você está monetizando, está comercializando, então a gente precisa ter esse cuidado com relação aos direitos autorais. E esse elemento do planejamento midiático, ele é muito interessante porque a gente precisa saber qual a imagem que tem a licença que podemos utilizar. Principalmente imagem, mas também pode ser vídeo, pode ser música, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E eu trouxe para vocês 2 tipos de licença que geralmente nós vimos em produções intelectuais, que é o nosso caso, né? A questão de aulas, a gente busca muito por produções intelectuais. Nós temos 2 tipos de licença, que é essa tá do ladinho aí, que tem um C bem grandão. Pois é, essa copyright aí, que tá todos os direitos reservados, ela é aquela super, ultra, mega proibida. Então, se você vê uma imagem, se você vê um livro, se você vê uma obra, alguma produção intelectual que tenha esse C grandão, você não pode copiar. Não, mas eu vou colocar referência. Não pode. Ele não autorizou nem mesmo você referenciando a cópia dessa obra. Mas, Arice, então, tudo que eu uso tem o C grandão, tem o copyright como licença. Mas a gente descobriu aqui no Centro de Mídias, né, Clígis, que existem outras possibilidades, que é a licença Creative Commons. A licença Creative Commons, ela tem vários tipos. Eu poderia fazer uma oficina só mostrando sobre elas e falando, mas aqui nos interessa são essas 2 que eu estou mostrando aí para vocês, que é a de domínio público e a outra que é a CC BY. A de domínio público, ela é extremamente interessante, muito importante para a gente, porque a partir do momento que a imagem, que a obra intelectual possui essa imagenzinha de domínio público, você pode utilizar, você pode copiar, você não precisa referenciar, você não precisa dizer de onde você tirou. Você só copia e cola lá no seu slide, na sua aula, a imagem que você quer. Então, se você está procurando uma imagem de um peixe e achou uma com domínio público, use à vontade. Você pode, inclusive, alterar a forma dela, editar a forma dela, colocar outra cor. Agora, a outra licença, que é essa CC BY, ela já é um pouquinho diferente. Você vai poder reproduzir, você vai poder copiar, porém, você tem que referenciar.
Então, a imagem que tiver essa licença ou a obra intelectual, você tem que dizer de onde você tirou. Sabe aquelas referências lá embaixo, que vez ou outra a gente vê em alguns programas, é essa licença. Então, quando você estiver planejando a sua aula, pensando quais imagens, quais elementos que você vai colocar, utilize prioritariamente esses 2 tipos de licença, tá bom? A licença de domínio público e a licença de referenciação, ok? Aqui no Centro de Mídias era o nosso segundo nome, domínio público. A gente buscava sempre imagens com domínio público. Sim. Aí agora a gente entra nos aplicativos que vocês podem utilizar para estruturar essa imagem, né, nas aulas midiáticas. Tem um aplicativo que é muito conhecido, que é o Canva. Porém, o Canva, dentro da licença dele, também está escrito lá que você não pode utilizar ele para fins comerciais. Você não pode lucrar utilizando marcas que você criou, utilizando elementos do Canva. Então, você também tem que tomar muito cuidado com esse aplicativo. Se a sua intenção é comercial, se você tem uma marca no YouTube, né, e você utiliza nas suas aulas, você não pode utilizar ela sendo produzida pelo Canva. É um momento até polêmico, porque o Canva é o queridinho dos professores, mas não vai deixar de ser. É aquilo que a gente falou, na sala de aula física, nós estamos amparados, podemos utilizar o Canva na sala de aula física, no grupo do WhatsApp da turma, porém, a partir do momento que eu utilizo para comercialização, aí eu já não posso utilizar. E para a gente ficar só no não pode, a gente está trazendo sempre alternativas para vocês, e uma delas é o Figma, que é o mesmo tipo de programa, só que com ferramentas até superiores às ferramentas do Canva. E a licença dele é de domínio público, então você pode criar a sua logo da sua aula, do seu canal, pode criar qualquer outro tipo de arte, e você vai poder utilizar o Figma à vontade. Então, é uma opção para você que está acostumado com Canva e está querendo abrir um canal no YouTube para monetizar, para fazer com que suas aulas tenham aí um rendimento a mais, utilize o Figma, tá bom? Lembrando que no slide, a gente vai disponibilizar o slide para vocês, e nele tem o link dos sites, tá bom? A gente colocou o link de todas essas imagens que nós estamos mostrando, imagens de domínio público, e a gente colocou o link para vocês, desde lá o canal do Centedes até esses que nós vamos falar agora. Agora a gente vai falar um pouco sobre essa pesquisa de imagens. Por exemplo, se você vai utilizar uma imagem, você pode pesquisar no Google, porém você não pode utilizar qualquer imagem que você encontrar no Google, que vai entrar justamente nessa questão da licença. E eu vou mostrar aqui para vocês. Compartilhar. É aqui, né? Compartilhar. Isso. Tá ótimo. E eu vou mostrar aqui para vocês, eu já fiz aqui uma pesquisa peixe, imagem, né? Aí pesquisa. Olha só, aparecem muitas imagens. Geralmente a gente vai lá e pega a primeira imagem que aparece. Mas não pode, tá, gente? Aí você vem aqui, ó, em ferramentas, vem aqui, direitos de uso, licença Creative Commons. E aí, depois que você vê, sim, tem que verificar qual tipo de licença Creative Commons tem. Pode ser aquela de referenciação e pode ser a que não é, né? Aí, o que acontece? Muitas vezes, a gente fazendo essa pesquisa no Google e pesquisando imagens que estejam com domínio público, a gente acaba tendo uma... Não diversifica, né? Isso, Não tem uma quantidade mínima de imagens. Então, pensando nisso, a gente trouxe também algumas opções de outros lugares onde você pode pesquisar. Pois é. E aí é bom a gente lembrar que quando a gente está falando de aula midiática, os elementos visuais, eles são extremamente importantes. Ao contrário de quando a gente está na sala de aula física, que o nosso corpo pode falar conosco, né? Por nós, aliás. Nós podemos utilizar essa expressão corporal de forma mais efetiva. Só que na aula midiática, a questão visual ela vai ser levada muito em conta. Então, a gente trouxe essas opções aqui do que a gente utiliza também no Centro de Mídias, que é o domínio público, o site de domínio público do governo federal. Ele é um site que é mantido pelo governo federal e é uma biblioteca digital desenvolvida por software livre. O próprio software dela já é livre. E ela abarca várias obras. Essas obras, a maioria delas,
são daquelas licenças que são permitidas a reprodução, a da Creative Commons, aquelas duas que nós mostramos. Mas existem algumas obras que não são, então é interessante abrir, dar uma verificada, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente também colocou o link, quando vocês pegarem o slide, vocês vão acessar direto. Olha só, você pode ir para cá. Arícia, quando eu ia atrás de uma obra, eu ia direto aqui, ó, em literatura infantil. E aí a gente tem essas obras. Mas tem outras opções também. A gente tem as obras de Machado de Assis, poesias de Fernando Pessoa, diversas outras obras, muitas teses e dissertações, para quem tem interesse também. Então, é uma opção. O domínio público é uma opção de você conseguir historinhas que são possíveis compartilhar, adaptar, copiar e utilizando a licença correta. Interessante também mencionar para vocês que nesse primeiro momento a gente pode até pensar, poxa, mas eu sempre usei qualquer coisa e postei no YouTube. O que a gente busca, principalmente no centro de mídias, é ter se resguardar, ter esse respaldo, se prevenir até mesmo para você evitar questões legais. Lembrando que nós tivemos formação, né? Para saber disso, não cometer erros do passado. Porque a gente em sala de aula... Aí nós temos também como opção o Pixabay, que foi nosso companheiro aqui durante as pesquisas de imagens. E aqui você pode encontrar imagens, música... Tem a opção de vídeos também. E são todos de domínio público. E aí você pode utilizar. E são imagens ótimas, de ótima qualidade. Muitas vezes até melhor do que as do Google, olha só. Aí a gente colocou vídeos, né? A gente colocou a categoria vídeos. Interessante porque esses vídeos você baixa na qualidade que você quer e você pode converter em GIF. E o GIF ele é uma ferramenta muito útil para a gente dar um up nos nossos slides na hora mesmo de gravar a aula. Então, a gente, geralmente, quando eu quero fazer um GIF de domínio público, vou atrás no Pixabay, dou uma imagem, transformo em GIF e coloco no slide, que fica muito tranquilo. A outra informação interessante é que nós priorizamos no Centedes o uso do visual do slide por conta das nossas aulas serem enviadas para todo o Amazonas. Então, nem sempre tem internet lá no interior, nem sempre vai ter televisão com acesso ao canal que a gente consegue transmitir as aulas. Então, o fato da gente conseguir enviar por pendrive ou qualquer outro mecanismo esses slides garante que os professores do interior tenham acesso às nossas aulas. Então, o PowerPoint ele acaba sendo uma ferramenta muito acessível e muito prática para que a gente consiga gravar as nossas aulas de forma digital e de forma que a gente consiga transmitir o que a gente quer, tendo em vista as habilidades que a gente se propôs a fazer, a planejar. Aqui nós temos um exemplo de uma lâmina que foi utilizada numa aula sobre tirinhas. E nela nós temos 3 quadradinhos, né? Cada quadradinho nós temos aqui, ó. Nós temos o desenho aqui desse chapeuzinho aqui, ó, que foi tirado do Pixabay. Então, como ele é domínio público, eu não preciso referenciar. Esses 2 personagens são 2 personagens que são utilizados pela Superensino, que eles têm a licença para utilizar. E ao fundo nós temos a imagem dessa cozinha. A imagem da cozinha, como vocês podem ver aqui abaixo, ela não era de domínio público, né? Ela tem que ser referenciada. Na verdade, ela é domínio público, porém a gente precisa referenciar e dizer de onde nós tiramos. Ela é aquela licença CC BY, ou seja, eu preciso indicar de onde eu tirei, apesar dela ser gratuita e eu poder divulgar, né? Poder fazer alterações também. No caso, o site utilizado foi o FreePic. O FreePic, ele tem algumas imagens que são gratuitas, mas se você pagar, ele também dá uma gama de opções. Como a gente sabe que a nossa opção é buscar o domínio público, porque esses sites, eles cobram em dólar, é um custo muito elevado, então é um pouquinho mais complicado da gente manter. Agora a gente vai falar um pouco sobre identidade visual, as vinhetas, a abertura e a padronização das aulas midiáticas, né? Como você vai fazer uma aula para um público que vai estar longe de você, você não vai estar vendo esse público, é importante que você se preocupe com a identidade visual, se preocupe com a padronização para que você crie essa identidade, para que, ao ver a sua aula, o aluno saiba que ela é sua.
No caso, por exemplo, nós temos 2 aqui, que é a aula da Arícia, que sempre tinha esses GIFs aqui da personagem dela, né, um avatar. E no meu caso, é esse laço na cabeça que eu comecei a utilizar e virou minha marquinha, está até no meu avatar que foi feito aqui pelo Centedes. Então, foi uma forma de dizer que esta é a aula de língua portuguesa do 2º ano, esta é a aula do 3º ano de língua portuguesa. O aluno vai identificar, o aluno que assiste aquela aula, ele vai identificar só de olhar. Isso pode acontecer também, no seu caso, se você começar a produzir conteúdos na internet, se você tem esse padrão da vinheta, ou de alguma coisa que seja nos seus slides, ou de alguma coisa que seja do seu vídeo, que seja característico do seu vídeo, se alguém pegar só uma parte da sua aula e outra pessoa que já assiste o teu conteúdo for assistir em outro lugar e ver, ela vai saber que aquilo ali foi retirado do seu conteúdo. Pode Sim. Até já te avisar. E assim, essa questão da padronização, quando a gente fala de padronização, é seguir o movimento contínuo de vinhetas, de abertura. Aqui no Centro de Mídias, a gente tinha uma coisa muito legal, que era uma abertura padrão, mas que nós adaptávamos conforme a nossa personalidade. Então, a gente sempre começava da mesma forma e a gente dava a continuidade dessa fala de forma que isso mostrava a nossa identidade. Então, eu, por exemplo, eu falava, partiu para mais uma aula. Então, as crianças que assistiam minhas aulas e me vinham por aí, elas já falavam, partiu para mais uma aula. E a Clídis também tinha o jeito dela de falar, né, Clídis? Qual era o teu jeito de chamar para a aula? Embarque comigo, na minha, na sua, na nossa, hora de aprender. Olha aí, você está envolvida nessa aula. Então, a identidade visual é muito importante. Observe que os YouTubers, que são os mais famosos, independente de ser conteúdo educativo ou não, mas principalmente os que são voltados para conteúdo educativo, eles têm essa preocupação de ter uma vinheta, de ter uma abertura, de ter frases de efeito próprias. Então, isso faz, de certa forma, até que teu público se fidelize, porque ele se identifica contigo a partir dessas questões mais específicas da personalidade mesmo de quem está ali apresentando ou ensinando alguma coisa. E nós que somos professores, cada um tem a sua identidade, tem sua forma de dar aula, e isso não precisa mudar. Isso não precisa mudar quando você vai gravar uma aula. Você pode trazer a sua identidade de sala de aula para as aulas midiáticas. A gente vai mostrar agora um compilado de algumas aulas que são aqui do Centedes, para que vocês possam ver a diferença de cada professor. Cada professor tem a sua forma de falar e de se apresentar. A gente vai fazer só um teste rapidinho para ver se vocês... Eu vou desligar o som, o nosso microfone, aliás. Eu vou deixar o som ligado só para a gente verificar se vocês vão ver, tá? Vocês estão conseguindo ouvir o vídeo? Não, professora. Então, eu vou deixar o microfone aberto. Se der alguma interferência, é só avisar, tá bom? Olá, querido estudante. Tudo bem com você? Sou a professora Ana Cláudia Guedes. Oi, tudo bem com você? Como você já sabe, eu sou a professora Clídis Aragão e o meu sinal na comunidade surda é... Agora nós temos um calendário em formato de quê mesmo, hein? Isso mesmo, de pirâmide. Respeitável público. Hoje, nossa aula terá como tema principal o circo. Todo ano, no dia 27 de março, é comemorado o Dia do Circo. Como aqui eu não tenho como desenhar amarelinha no chão, eu trouxe assim, confeccionada com papel. Ficou bem linda, não é? Nas últimas 72 horas, 5 objetos voadores não identificados, libertando uma fantástica luminosidade avermelhada, cruzaram os céus de Manaus. Carboidratos são comumente encontrados em macarrão, pães, arroz, verduras e legumes.
Na aula de hoje, aprendemos muito mais sobre a multiplicação e expressões matemáticas, sobre o que elas representam na nossa vida por meio de organizações e possibilidades em tabela e em árvore de possibilidades. E ainda sobre como podemos facilitar nossas escolhas quando conseguimos organizá-las e avaliá-las cada opção com bastante calma. Agora, finalizaremos a nossa aula acreditando que podemos sair daqui sabendo muito mais sobre possibilidades e agrupamentos. Tchau, tchau, um grande abraço e até a próxima aula. Prontinho. Conseguiram ver aí o vídeo? Tudo ok? Conseguiram ouvir? Sim, Ver? sim, ótimo. Vocês repararam que a gente tem uma vinheta, que cada professor tem um jeito de falar, que a gente tem a vinhetinha tanto da entrada quanto aquela da hora da revisão, a gente também tem a vinheta da hora da atividade, então tudo isso é importante. A gente entende, a gente compreende que nem todos os professores têm um estúdio profissional como aqui no Centro de Mídias, e é justamente isso que a gente pensou quando a gente fez essa oficina, de trazer essas possibilidades, de trazer uma aula midiática, sem precisar de um estúdio profissional, a gente fazendo isso pensando nos nossos alunos, ou até mesmo como uma renda extra no YouTube, criando um canal próprio, canal que é desconectado da instituição, da secretaria ou do local que você trabalha. E aí agora a gente vai pensar um pouco nessa questão dos recursos. Bom, você deve estar pensando aí, bom, eu não tenho um estúdio, eu não tenho um plano verde para colocar de fundo, mas durante a pandemia, todos nós pudemos observar que alguns professores utilizavam TNT verde ao fundo. É importante você ter cuidado para que o local onde você for gravar tenha uma boa iluminação, para que as pessoas consigam te ver, que a imagem esteja nítida, que você grave num horário que não faça muito barulho na sua casa, para que também o som esteja ali estável. De preferência, você coloque o seu celular na horizontal, em algum lugar que ele não se mova. É muito melhor você colocar em um local e gravar do que você pedir para outra pessoa segurar enquanto você fala, porque aí a tela vai ficar tremendo, né? Porque ninguém consegue ficar estável ali segurando. O que mais? A gente também tem que pensar um pouco nessa questão da edição. Seria um outro curso e uma oficina bem prática a gente trazer para vocês programas de edição. Mas os professores que já têm essa familiaridade também ajuda muito, porque a gente pode tirar o som, os barulhos que fazem, né? Enquanto a gente fala, a gente tem essa opção de retirada na edição. A questão de colocar a imagem no Chroma também é uma opção de edição. De colocar, como nós vimos no vídeo da professora Vanessa, imagens ao lado, também é uma opção de edição. Então, a gente tem essa noção de que o programa de edição ele também pode ser um grande aliado na hora de você preparar a sua aula, ou até mesmo de uma ideia que você teve posterior, depois que gravou ela, assim, no cru, né? Então, a gente tem, assim, programas como o Camtasia, o Filmora. O Filmora é o que eu mais indico, porque ele é um programa muito intuitivo, ele não vai ser um programa extremamente profissional. Ele é um programa que ele atende todas as nossas necessidades enquanto educadores midiáticos e ele vai nos ajudar a dar um up aí nas nossas aulas. Para quem não tem computador, notebook disponível, ou então precisa fazer isso pelo celular, a gente tem alguns programas também, né, Clígis? A gente tem, por exemplo, o IoCut, a gente pode colocar o nome dele depois no chat para vocês verem. Ele atende muito bem também as demandas de edição. Qual era aquele que você usava? É o KineMaster. Tem um outro também. Alguém utilizava algum outro aplicativo? Coloca aí no chat. A gente tem o IoCut. Não. É porque é o cut de cortar. E aí a gente traz essas possibilidades aí de recursos. O Chroma, ele se mostra muito interessante, principalmente... desculpa aí, eu li uma letrinha. Realmente. E aí, tem alguém que está ligado. Chamada de voz. Pronto. A gente tem essas possibilidades de recursos para que a gente possa fazer em casa e, posteriormente, a gente vai ampliando essas ferramentas, esses recursos. Tem aquela luzinha que tu falaste ainda agora. A ring light. A gente está agora aqui na luz do estúdio.
Mas tem a ring light que também atende. Se você não tiver ring light, grava de frente para uma janela no horário de dia. A luz do sol é maravilhosa para dar aquela clareza no vídeo. Sim, sim. Agora chegou o momento mão na massa, porque é oficina, então você vai ter que colocar a mão na massa. Quer explicar? Eu posso ir logo mostrando? Já pode mostrar. Eu vou colocar aqui para vocês. Vou mandar o link para vocês acessarem o documento. Deixa eu colocar. Tá. Mas, Esse documento que a gente vai enviar para vocês, vocês baixem, não edita lá, tá? Baixa e abre aí no seu computador ou no seu celular, é no Word, ele está no Word. Então, você vai baixar esse documento e você vai planejar uma aula agora com a gente, mas calma que não é uma aula completa. Vou já explicar. Nós escolhemos com todo carinho essa habilidade que vocês estão vendo. Pode colocar aqui de volta. Beleza. Que é identificar, é do segundo ano essa habilidade, e é identificar em anúncios publicitários e textos de campanhas de conscientização destinado ao público infantil, ou seja, textos orais, escritos, digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive o uso de imagens. Então, a gente vai ter aí a forma de composição de textos de anúncios publicitários, tá? A gente vai mostrar aqui para vocês. Ou não? Pode deixar aí. O que você vai fazer? Porque eu queria mostrar logo o documento para ficar um pouquinho mais claro, para não acharem que a gente vai... Só um instantinho. O que a gente vai fazer? Esse é o documento que a gente acabou de mandar para vocês. Vocês vão colocar o nome, né? Aqui é a prática temática que tem essa habilidade de anúncio publicitário. Arícia, eu ainda não estudei o suficiente, familiarizado com a BNCC, ainda estou, né, buscando esse conhecimento. Não se preocupe. Pense em anúncio publicitário e a forma de diagramação dele. Como é composto. Como ele é feito, né, para o objetivo de um anúncio publicitário. E aí você vai pensar em duas coisinhas só. Na sua abertura da aula, na sua chamada padrão, como você faria, ou se você já tem um canal no YouTube, como você faz essa chamadinha padrão. A gente colocou aqui um exemplo do Cented, você pode adaptar, não tem problema. E em seguida você vai mostrar para a gente aqui embaixo, ó, perceba que é por quadradinho, né? A fala. Vai ser a introdução, né, Clígis? Isso. Como que você iria introduzir essa aula, como que você iria contextualizar essa aula, tendo em vista que a BNCC traz muito essa questão do contexto, de inserir o aluno no contexto, ou de inserir o assunto no contexto do aluno. Então, nesse momento, vocês vão fazer essa chamada e a introdução. De que forma vocês iam introduzir esse conteúdo para o aluno do segundo ano? Você também pode colocar aqui ao lado, mas não chega a ser tão obrigatório, porque a gente vai mostrar para vocês os dois momentos, né? Então, vocês vão fazer meio que os dois ao mesmo tempo. A sequência e o recurso. Então, imagina só que na sua abertura você quer estar numa sala de aula no Chroma. Você tem um TNT verde na sua casa. Então, você pode filmar no TNT verde e, posteriormente, colocar a imagem da sala de aula. Você pode escrever aqui, Chroma. Você pode colocar a imagem ao lado do que você já pode pesquisar e já deixar essa imagem ao lado. Não pense que, eu estou fazendo isso em casa, eu não vou precisar documentar. E aí a gente traz essa possibilidade de documentação. Por quê? Porque você ter o seu planejamento físico e você ter o slide físico vai te ajudar para além apenas de uma gravação de aula. Pode te ajudar a contribuir na formação de outros educadores, a dar uma oficina como a gente está dando agora, um mini curso, uma formação. Então, a gente está sempre indicando que os planejamentos das aulas midiáticas que você vai jogar na TV ou no YouTube, você tem essa organização para que, posteriormente, né, até como tu tinhas comentado, de resgatar isso. Até porque vai te ajudar a estruturar o teu pensamento também durante a tua própria aula, porque você pensou anteriormente no que você ia dizer, e aí você vai conseguir estruturar o início, o meio, o fim dessa aula, e depois, se você for construir uma aula na mesma temática, você vai ter já uma documentação de uma outra que você já fez parecida e aí você vai se basear por aquela. Então, a qualidade da aula vai ficar maior. Então, a gente indica aqui na lateral que você coloque o recurso que você vai utilizar. Se quiser pesquisar uma imagem, não tem problema. Ao mesmo tempo não. Depois que você pensar aí na sua chamadinha e fazer uma introdução bem legal, bem bacana para essa aula, a gente vai mandar um outro link já para vocês que tem a base
do slide. Pode mostrar do primeiro. Olha só, a gente tem o slogan da Prefeitura e do Centedes, porque esse é o slide base do Centedes, que a gente trouxe apenas um recorte dele para vocês verem. Mas você poderia, por exemplo, colocar o seu slogan, a sua foto, a abertura do seu canal, aquela imagem do canal do YouTube. Seria interessante também você colocar o número da aula, o ano o ano do fundamental ou outra série que você esteja como público-alvo e indicar a habilidade. Você vai fazer para a gente... Você vai fazer para a gente, de acordo com o seu planejamento, esse slide. Então, você pode fazer só um slide, não precisa fazer muitos, tá? Então, se na sua introdução, por exemplo, você contextualizou em algum lugar, você pode até jogar a imagem aqui no slide, só para a gente ter uma noção de que essa introdução seria um chroma, seria algo que você colocaria assim para pano verde. Ou você pode usar o slide em foco, que seria a apresentação da tela do computador, do seu celular, para a criança ver. E você pode usar esse slide explicando o que é anúncio publicitário, explicando alguma coisa para ela, mostrando algum anúncio. Lembrando que não pode ser qualquer tipo de anúncio. A gente não pode utilizar alguns anúncios que as crianças comumente veem por aí. E esse é um grande desafio da aula midiática, porque a gente não pode pegar anúncio da Coca-Cola e colocar para dar aula, como geralmente a gente faz na aula física. Quer falar desse? Não. É só um exemplo. A gente colocou assim, só um exemplo de como mais ou menos a gente usa no centro de mídias, a gente traz uma... Observem que a gente tem aqui um espaço ao lado, que é o espaço dos intérpretes de Libras. Todas as aulas do Centedes têm intérprete de Libra, e isso é muito importante, porque a gente pensa muito na inclusão. Sim, aí você... mas eu não tenho intérprete de Libras. Não, mas aí a gente está te mostrando como que esse trabalho pode acontecer. Existem algumas escolas que têm alguns professores que têm essa formação de Libras, e aí, de repente, ele pode trazer essa parceria aí para você, tornando a aula mais inclusiva. Um exemplo, né, de atividade também, tá bom? Então, a gente vai enviar esse arquivo para vocês. Coloca aqui. E a gente vai dar 10 minutinhos, pode ser? Só são 2 falas, que é a abertura padrão, a introdução e o slide. Um slide que você vai pensar em como fazer. No final desses 10 minutinhos, eu e a Clígis vamos mostrar um slide que a Clígis fez sobre anúncio publicitário. A gente também vai mostrar o par para vocês, mostrar mais ou menos como é que cresce como é que essa aula é desenvolvida, como é que cresce a ideia na nossa mente, na forma de depois se transformar em forma de aula digital. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? A gente está falando muito. Estou perdido. Vocês estão conseguindo baixar o documento? Não, está excelente, olha, muito bom. Estou gostando muito. Que bom. E aí vocês podem utilizar esse modelo que a gente fez também para ajudar a direcionar, né, nas aulas posteriores. Será que a gente pode colocar uma musiquinha? Olha os direitos autorais. 10 minutinhos. Então, são 4h52 no relógio da Clígis. Então, quando for 5h02, a gente começa. Gostaria só de parabenizar as professoras aí, que apesar de eu ter entrado no finalzinho, mas eu estou gostando muito dessa parte, já que eu peguei o documento de vocês ali, baixei, estou me interagindo já com todo o processo de construção, e estou achando muito legal. Alberto, um grande abraço, meu amigo. Oi, Jairo. Obrigada, professor. Não, pois é que o Emilson... Só não sei se eu vou ser capaz de cumprir as atividades. Não, mas não pense assim, não. Oxe, faça uma introdução. Como que o senhor apresentaria a sua aula? Olá, meu nome é Jairo. Olá, pode me chamar de Jajá. Uma boa tarde para todos. Me chamo Jairo Vieira, sou professor de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre o processo de construção de um programa de TV para o YouTube, um script, um roteiro, na verdade, né? Isso. Muito obrigado pela presença de vocês e curtem a nossa página no Facebook, né? Deem o seu like lá no Instagram e façam seus compartilhamentos no YouTube. Muito obrigado. Vejam a vinheta do programa aí. Ficou show.
Valeu. Eu não, aquele segundo arquivo, desculpa estar me estendendo na comunicação. Pode falar. O segundo arquivo também vocês estão disponibilizando? Sim, a gente são já dois. mandou. Um é o slide, Eu não vi o outro é o link. um é o slide e o outro é o roteiro. Clica aí para ver se a gente Eu só mandou vi direitinho. o roteiro. Esse aqui, né? Eu só vi o plano roteiro, aquele plano. Esse ó. último que a Clis mandou é o Plano slide. Ela mandou 1651. 16, não tem. Ah, tá. Só De um novo. Achou. Achou? Ah. Não, Qualquer coisa a gente pode mandar novamente. é o mesmo link. Peraí, que eu vou já ver aqui. Já sei. Copia Eu o... tô com o mesmo link apenas. Peraí, vou já mandar outro. Tem o outro tá mais em cima um pouco, professor, 16 e 44, é o roteiro. Só um momento. Suba um pouquinho mais no chat aí que você vai encontrar. Deixa eu colocar aqui. 16 e 44. Cliges Ramos, foi ela que mandou. Não carrega das 17 para cima, para baixo. Quem sabe isso ainda não estava, então, na sala na hora que ela mandou. Manda de novo, por favor, então, para ele, que eu acho que ele não estava na sala ainda. Vou mandar logo o plano, aí agora a gente vai mandar o slide. Só para ficar os dois logo, para quem também queira acessar. O plano de aula. E o slide, prontinho. Ok, agora sim. Solicitar acesso. Só com o link o senhor consegue baixar, professor. A gente no e-mail, né? Pode baixar. Não edite, não. Só faça o download que a gente fez a liberação para download. Deixa eu ver se abriu. Ok. Não, só baixou uma declaração aqui. Foi o link de acesso, de declaração que eu peguei. O slide, na verdade, ele está pedindo um... O slide. Ele está... você precisa ter um acesso. Aí não, mas você pode baixar. Mas eu acho que é porque ele deve estar por algum e-mail que não é institucional. Eu estou no meu e-mail particular. A gente fez a liberação de todos os e-mails. A gente fez, qualquer pessoa que tiver o link pode fazer o download. Qualquer coisa eu pego com você. Olha, o senhor pode ir lá naquela opção de arquivo. Não tem quando o senhor abre... Se o senhor abrir o slide, tem uma opção de arquivo. Quando o senhor seleciona o arquivo, tem uma opção de fazer download. E aí o senhor pode fazer o download dele no... Mas, na verdade, o download que está me permitindo aqui é uma declaração. Nossa! Será que ele não ficou no link da avaliação? Declaração de participação aqui. Não, esse daí eu acho que é da... Eu acho que esse é a avaliação em frequência, né? Não? Pois é, mas viu agora. Quando eu cliquei no link. Não, beleza. Pode continuar. Depois eu... A gente pode mandar para o seu e-mail também. Eu agradeceria. Deixa eu ver se eu acho o e-mail dele só pelo sobrenome. Olha só, solicitação de compartilhamento. Vou liberar. Mesmo a gente com... Tem algumas solicitações chegando, professor Jairo, a gente já liberou a sua. Chegou no e-mail da Cliges, da Arielle também. Se mais alguém tiver com problema para acessar, para fazer esse download, tudo certinho. Agora sim o link me permitiu acessar os slides. Que bom. Obrigado. Nada, imagina. Para a gente aqui estava tudo ok, mas enfim, nessa internet. Deixa eu abrir o par. Tá bom.
aproveitar, então, abrindo aí o resto da apresentação, lembrar para não sair antes de vocês fazerem o link da frequência, tá? O link da frequência ele vai garantir para vocês a certificação de participação na oficina. Então, as meninas da moderação aí do chat, elas vão colocar novamente aí o link no chat, tá bom? E aí vocês já podem ir preenchendo esse link, tá ok? E o sorteio também, né, professora Débora? Isso, e o nosso sorteio. Nós vamos, ao final, ter sorteios de brindes, e o sorteio vai ser também por essa planilha, tá bom? Que vai ser preenchida conforme vocês forem fazendo a avaliação e preenchendo lá os dados de vocês. Gente, nessa parte do documento, é só colocar a mesma chamadinha como o professor Jairo estava fazendo, o exemplo de como ele falaria, né? É basicamente o que você falaria logo no começo. Imagina só que você está numa sala de aula, como você inicia. A gente sempre fez isso, né, Clis? Agora que a gente está mais acostumada, a gente se imagina na sala de aula, fala... E pensar como que você iria introduzir esse tema na sua sala de aula. Como que você ia falar para chegar no ponto principal, que são os anúncios. E é engraçado porque a gente escolheu esse tema justamente porque ele é bem polêmico, no sentido de que quando a gente pensa anúncio publicitário e slogan, a primeira coisa que eu, como professora em sala de aula, fazia era trazer aqueles slogans, os anúncios que eu sabia que as crianças tinham mais acesso. E a gente não pode fazer isso quando a gente está numa aula midiática. Geralmente, a Clis vai mostrar aqui toda a habilidade que ela tem de criar anúncios fictícios. Geralmente, a gente cria os fictícios ou traz algum elemento, algum slogan também feito por nós. Então, não qualquer dúvida pode nos procurar. Se vocês acharem que o documento está muito complicado de entender, é só você colocar a sua fala num caderno e aí depois ir para o slide e colocar a imagem lá. Nós encontramos uma alternativa muito bacana, só que devido a gente ser do centro de mídias, né? Nós pegamos bastante anúncios da prefeitura, utilizamos bastante campanhas publicitárias da prefeitura como exemplo. Seu áudio, professora. Seu áudio está desligado, professora. Oi. Tem alguém que conseguiu fazer? Vocês precisam de mais tempo? Vocês não querem socializar? Não tem problema, a gente entende. Mas alguém quer socializar ou precisa de mais tempo? Mostrar para a gente um pouquinho o que pensou, uma chamadinha padrão. Cadê a Gabi? Eu vi ela entrando, ela tá aí? Sim. Olha só, a professora Gabriela, ela é professora de língua portuguesa do primeiro ano. Como é que é a tua chamadinha, Gabi? É assim, ó. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela Drummond. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da cidade de Manaus. Hoje iremos elaborar juntinhos um texto publicitário. Venha comigo na nossa hora da atividade. Nossa hora da atividade, não. Nossa hora de aprender. Aí, sim, Olá! Toda vez que eu ouço olá, eu já sei que é a Gabi. Até os intérpretes já sabem. Olha, a Débora levantou a mão. Oi. Pode falar. Eu fiz uma aqui, bem improvisada. Compartilha com a gente. Coloquei assim. Eu fiz antes da professora falar, tá? Então, vai ser um pouco parecido. Sem Olá, problema. galerinha! Professora Débora aqui e hoje é dia de aprender.
Vamos comigo na nossa aventura do saber de hoje. E o tema de hoje é... Aí eu falaria o tema da aula. No caso. Outro ponto muito bom, Débora. Outro ponto interessante é que a gente sempre fala bem curtinho o assunto, né, Cleide? Porque a gente não vai falar habilidade. Hoje você vai aprender a identificar... Não, a gente só pega a essência da habilidade para passar para as crianças. O ponto principal. Muito bom, Débora. Tu pensaste em alguma imagem para usar nesse momento de introdução da aula? Oi, Débora. Desculpa, eu estava falando aqui com o microfone desligado. Na verdade, eu pensei em usar o Chroma, né? Seria a minha imagem mesmo. Ah, entendi. Mais alguém? Obrigada, Débora. Mais alguém quer compartilhar com a gente sua chamadinha ou uma ideia de imagem? A gente vai mostrar aqui, enquanto vocês estão tímidos. Mas, olha, tomara que não fiquem intimidados. Não fiquem intimidados, porque a Cleide é um nível high. Eu não fiz esses anúncios, foi ela, entendeu? Então, ela vai mostrar para vocês, mas assim, né? Não vamos nos basear nela, senão a gente fica triste. Olha quem fala, né? Deixa eu mostrar aqui, olha só. Aqui, vocês estão vendo? Estão conseguindo ver a apresentação? É toda amarela mesmo. Sim, está aparecendo. Pode continuar. Olha, no caso, nessa aula, iniciaria no meio dessa tela amarela e, ao falar sobre onde nós encontramos os anúncios, né? No rádio, jornal e revista, televisão, iam aparecer ao meu lado essas imagens aqui. Depois, eu estaria onde? Numa rua, né, na Times Square, no caso, que nós conhecemos, sabemos que é uma rua que é conhecida pelos anúncios, pela publicidade que tem nela, né? Vocês estão vendo aí, fica bem visível toda essa parte publicitária. E essa aí, imagem é domínio público. Viria uma lâmina de slide em foco, né, que falaria sobre o gênero textual publicitário. No caso, seria... teriam tópicos e eu explicaria com a minha voz. No caso, apareceria o slide só a minha voz narrando, né? Cada tópico desse. Aqui é um quadro que eu sempre fazia também nas minhas aulas, que é quando tem uma palavra diferente... eu utilizava o dicionário. Então, eu conversava com o dicionário. Você sabe o significado dessa palavra? E aí, aparecia o dicionário do meu lado, explicando o que é aquela palavra diferente. E criamos esse anúncio que você está vendo aí na tela. A marca foi criada, o slogan foi criado. Então, aí, ó, indicaria onde está a marca do produto, o slogan do produto e a chamada no imperativo, né? Que é uma ordem dizendo, diga sim, venha, participe, compre. Então, eu falei muito disso na minha aula e coloquei isso no meu slide. E aqui eu fiz uma pergunta, qual produto esse anúncio está promovendo? E aí eu deixaria um tempinho para que o aluno que estivesse assistindo respondesse da casa dele e logo em seguida colocaria a resposta, né? Então, é mais ou menos assim que funciona a questão do slide. E a gente consegue fazer várias coisas com PowerPoint. Essa da lavanderia ficou muito show também. Mostra da vacina. Esse da vacina. Aqui. Quem ama, cuida. As vacinas protegem as crianças. Aí o slogan, quem ama, cuida. Circo. Tudo isso utilizando imagens do Pixabay, utilizando elementos do PowerPoint, que são livres. Nada disso é real. Esses anúncios não Aí aqui, olha só, essa daqui é uma questão de múltipla escolha. O que esse anúncio está promovendo? Aí o aluno observaria o anúncio e diria se é um produto, um serviço ou um evento. E isso, na minha aula, eu falei sobre isso, tá, gente? A gente também não pode colocar uma coisa que você não falou, que você não explicou.
Essa aula da Cliges, ela foi muito na perspectiva da função do anúncio, de como ele é composto. Depende muito de como você abordaria. Nesse plano, a gente propôs da forma de composição de texto como objeto de conhecimento. Então, a gente focaria mais ou menos nessa questão também. Mais alguém quer compartilhar conosco como seria essa chamadinha? Será que a Arielle quer compartilhar, ou a Juraci? Contar um pouquinho. Compartilha de novo. Ah, tá. Vocês estão tão tímidos, gente. Depois que a gente começa a gravar, a gente perde um pouco dessa timidez. Sem pressão, mas a Arielle poderia, sim, apresentar um pouco. Pelo menos a chamadinha, Arielle. Eu acho. A Juraci também gravava aulas expert nessa área. Eu acho que ela poderia contribuir, contando um pouquinho para a gente aí, como é que ela fazia a chamadinha. Ninguém vai falar mais? Oi. Olha, o Jairo tá perdoado porque o Jairo entrou agora, mas... Pode falar. Pode falar, Arielle. Meninas, olha, não sou especialista não, tá? Mas eu vou compartilhar minha chamadinha aqui com vocês, tá? Assim, ficou assim. Olá, pessoal, como estão? Sou a professora Arielle Boechat. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos falar sobre anúncios. Vem comigo que chegou a hora de aprender. Muito bem. Ficou top. Adorei. Improvisado, gente. Gostei. Muito bem. E tu tinha pensado no cenário? No cenário seria tipo o Chroma, né? Contigo. Na verdade, eu tinha pensado como a Cliges mostrou, em usar o PowerPoint, porque eu tenho mais habilidade para utilizar o PowerPoint. No caso, eu faria bem parecido com ela mesmo, porque eu acho bem legal, é bem visual, né? Tem como colocar as coisas em movimento também ali, além do texto. Então, eu coloquei como recurso o PowerPoint. Muito bem. Show! Para quem tem habilidade com esses programas que a gente mencionou, né? O Yakult, o Filmora, o Camtasia, também tem a opção de animação lá na edição. Só que é uma questão um pouquinho mais específica. Então, realmente, como a Arielle falou, o PowerPoint ele é muito mais simples da gente aprender a mexer, ele é mais intuitivo. Então, a gente sempre indica ele para esse uso. Se você tiver essa habilidade de mexer no Filmora, no Camtasia, essas animações elas podem ser feitas posterior à gravação da aula. Então, fica de acordo mesmo com o que você quer fazer, com a facilidade que você tem, né? É isso, gente. Mais alguém quer falar? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar um e-mail para mim ou para a Arícia. O e-mail está aí na tela para vocês. Se quiserem chamar a gente para oficinas, estamos à disposição. A gente adora compartilhar conhecimento, de verdade, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Muito bem, agradecemos aí, né? Uma salva de palmas para as nossas oficineiras. Muito boa. Muito produtiva essa oficina. Confesso que eu aprendi muito, né? Muita coisa que a gente não imagina, né? Essa questão aí das imagens, né? Do direito de imagem. A gente ouve muito falar sobre música, né? Mas imagem é mais difícil, né? Eu quero abrir agora o momento para perguntas. Eu sei que a gente estava aí nesse movimento onde a gente podia interromper, né? Falar, mas se alguém tiver alguma pergunta que não conseguiu fazer durante a apresentação, eu quero abrir esse espaço agora. Então, se alguém tiver, levante sua mãozinha aí no Meet, que a gente vai dar oportunidade para vocês, tá? Vamos lá, vou contar até 3. 1,
Essa questão da música que você falou, professora, ela Tá no YouTube, a gente tem até uma dica para quem quiser usar para vinheta, porque a gente também não pode usar qualquer música para vinheta. A gente trouxe aqui uma ideia. Você pode, acho que aqui. Não, já eu vou. Ah, tá. Você vem aqui. As músicas são liberadas no YouTube, algumas. Olha, legal. Por mais que você não tenha um canal, você logando no YouTube, vai aparecer isso aqui para você, ó. Seu canal. O canal. Aí você vem aqui como se você fosse enviar um vídeo, ó. Aí fecha aqui. Aí aqui ao lado vai aparecer isso aqui, ó. Biblioteca de áudio. Biblioteca de áudio. São músicas instrumentais, geralmente. E aí tem várias. E você pode pesquisar aqui, ó. Se você quer, ó, gênero, quer alternativa e punk, ambiente, infantil, trilha sonora de cinema. E aí você vai, pesquisa. E aí vai aparecer. Sim. E vai fazer o download também. Muito legal. Que você pode utilizar sem custo nenhum. É de domínio, tá? Geralmente olha, muito bom. Os youtubers usam, né? Bem aqui, ó. Fazer download da faixa. E aí tem várias, ó. Muitas tem. Quem é mãe de criança igual eu sabe que geralmente nesses vídeos infantis eles usam sempre as mesmas músicas, né? Até as palminhas, né, das crianças. Isso. Efeito sonoro, você consegue. Efeito sonoro. Sim, a gente muito também legal. Pode... E aí isso daria uma outra oficina. Sim, vamos programar, viu? Professor Alberto levantou a mão. Pode falar, professor. Eu quero agradecer, né, e parabenizar as professoras Clígias, minha Aricele, né? Arícia, isso. Desculpa. Tudo bem. Pelo belíssimo trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Que acho que isso é só um começo, como vocês disseram, vocês estão novas, né, nesse setor, né? E com certeza vão brilhar mais ainda, né? E agradecer pelas informações, que para mim foi muito útil, né? Algumas coisas até busquei aqui, fiz algumas coisas, né? Mas eu sou muito tímido ainda para vídeos, né? Eu não consigo gravar vídeos, eu consigo dar uma aula, né? Eu consigo me expor aqui tranquilo, mas eu, quando pego uma câmera para gravar um vídeo e falar alguma coisa, nossa, bate o nervoso, gaguejo. Eu acho que eu tenho que ter uma intimidade com isso, ainda falta muito isso aí. Eu chego numa sala de aula, eu consigo falar para 200 pessoas, mas eu falar para um vídeo, não sai nada, tá? Então, mas eu tenho certeza que o senhor fazendo esse roteiro aí, roteirizando tudo que você vai falar, dando uma lida antes, prévia, do que você vai falar, aí você consegue gravar sem ter essa... Porque, assim, quando a gente está gravando... ou quando a gente está lecionando, a gente não tem roteiro, né? A gente vai falando ali e tal, a gente tem nosso planejamento, mas a gente vai falando com o aluno, vai tendo feedback e tal do aluno, o que ele sabe, o que ele não sabe. Quando você faz o roteiro, você já sabe tudo que você vai dizer, você consegue imaginar o que talvez possa ser uma dúvida do aluno, e aí você já responde ali no roteiro, e aí você consegue estruturar melhor o seu pensamento para, na hora de gravar, não acontecer tanta interrupção. Exatamente, é o que acontece comigo, eu não consigo falar direto, eu fico parando, pensando e parando, e aí o vídeo fica todo cortado, né? Eu até tentei gravar uma aula, mas realmente não consegui. Eu falei, não, gente, vamos trabalhar no Meet mesmo, vamos trabalhar no Zoom, porque eu não consigo gravar um vídeo para vocês e dar uma aula, não vai, não tem jeito. Então, parabéns para vocês. Obrigada. Antes da gente entrar no Centro de Mídias, eu fazia a mesma coisa, professor, eu gravava. E aí, os erros, se eu errasse alguma coisa ali no meio, eu cortava lá na edição, porque eu não fazia esse script da aula, né? Não fazia esse roteiro. E aí, quando eu entrei no Centro de Mídias, eu percebi que teria facilitado muito a minha vida se eu tivesse colocado logo o que eu ia falar. Que aí eu não ia ficar, né? Até mesmo há uma possibilidade de a gente fugir um pouquinho do foco da aula e tal. Então, quando eu ia editar e eu olhava, não, isso aqui que eu falei não tem nada a ver com o tema, fugi totalmente. Aí eu cortava, e aí a gente tendo um plano roteirizado, esse tipo de coisa não acontece, né? Olha, muito obrigado pela dica, vou treinar mais isso. Vou começar a treinar desejando Feliz Natal para eles.
fazer um cartãozinho virtual para Verdade, ele. professor, é verdade. Não é? Olha, Fazer uma um boa cartão. ideia. Sim, vai ficar muito legal. É uma forma de treinar e enviar para os meus alunos. Alberto, faz o Meet e clica em gravar lá, gravando, que aí tu depois tu assiste. Fica natural, fica natural. Olha aí. A gente deixou no chat para vocês o link do PowerPoint, tá, gente? Vocês podem fazer o download, que lá tem todos os links que a gente indicou para vocês. Espero que vocês tenham se inscrito no nosso canal do Centedes, que vai vir muita novidade, a gente vai trazer programas muito legais. Que legal. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta para as colegas? Aproveitar que elas estão aí, a gente vai sugar elas bastante. Mais alguém? Perguntas sempre tem muitas, né, professora? Tem, verdade. Inibida às vezes, enfim. Arícia e Cris, vocês tiveram algum tipo de preparação vocal, técnica? Apesar de que eu sei, mas eu quero que vocês respondam para o pessoal. Isso do Centro de Mídias ou agora? E do Centro de Mídias. A gente estava comentando logo no início, falamos que muita coisa que a gente compartilhou aqui foi que a gente aprendeu no Centro de Mídias. Inclusive, eu estava até falando, acho que a senhora ouviu na hora que eu falei que quando eu gravava aula antes de entrar no Centro de Mídias, eu agia de uma forma. Depois da gente entrar no Centro de Mídias, a gente, meu Deus, eu poderia ter facilitado a minha vida. Muita coisa que a gente aprendeu no Centedes. Muitos erros cometidos, eu aprendi aqui. A gente falando do Canva, a Cris, meu Deus, mas eu usei o Canva. Mas pode usar o Canva em sala de aula, né? Só não pode usar na questão das mídias mesmo, da reprodução no YouTube. Muito então, a gente legal. tem essa preparação. Legal, obrigada por parabéns, responder. professoras. Vocês foram muito carismáticas, isso é importante para a gente poder ter essa similaridade, né? Quem está apresentando, a gente tem essa identidade com a pessoa, cria esse vínculo e aprende melhor, né? Mais fácil, né? A aprendizagem. Muito obrigado. Obrigada. É verdade. Verdade, parabéns. Então, vamos caminhando aí para o encerramento da nossa oficina. Eu quero pedir para as meninas do chat colocarem novamente o link de frequência, tá? Olha aí, nós temos 20 pessoas na sala e apenas 12 responderam. Então, quero pedir que quem ainda não respondeu, por favor, responda lá o link, tá? Esse linkzinho que a Amanda acabou de colocar aí, tá bom? Você vai preencher esse link, ele vai dar direito para você ao certificado dessa oficina. Lembrando que a nossa certificação ela é em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, e ela vai estar disponível no nosso, vai estar o aviso, né, de quando esse certificado estiver ok, estiver pronto, vai estar um aviso lá no nosso site da socialização. Então, fiquem de olho lá no site da socialização e também nas nossas redes sociais, tá bom? Da socialização, da DDPM, porque lá vai ser avisado quando esses certificados estiverem já ok para serem pegos, né? No caso, é pelo site da UEA, tá bom? Quem levantou a mão aí, alguém do TI, pode falar. Isso, amor. Só para informar que, ao você preencher a lista de frequência, automaticamente você recebe uma declaração no teu e-mail, que foi feito, tá bom? Aí você já leva para a escola. Ou pro teu setor. Ótimo. Ótimo. Então, enquanto os outros colegas preenchem, tá? A gente vai caminhando agora para o nosso sorteio. Nós vamos assistir a nossa vinheta dos nossos patrocinadores, né? Que foi justamente os nossos patrocinadores que são aqueles que nos fizeram, né? Que foi possível fazer esse sorteio para vocês. São brindes maravilhosos, né? Muito bons. Então, assistam aí a vinheta. E aí, logo mais, vamos estar, então, fazendo o sorteio, tá bom? As oficineiras também participam do sorteio? Sim, preenche lá o formulário, que vocês entram com toda certeza. Pode preencher aí o formulário. Por favor, preenche, tá? Preenche, tá bom? Para poder Preenche. vocês participarem do sorteio. Nós também vamos participar do sorteio. Nós também, somos aqui na oficina. Isso, somos todos aqui na sala. Vamos lá, pode colocar a vinheta, tá? Pessoal do TI, por favor.
conheça os parceiros da 7ª Socialização de Práticas Formativas. Olá, participantes! Vocês sabiam que temos atividades assíncronas na programação da 7ª Socialização de Práticas Formativas? Para você conferir quais são elas, acesse o site da Socialização de Práticas Formativas. No menu Programação, temos as páginas do Projeto Diálogos Artísticos e Exposição de Práticas Pedagógicas. Na página Projeto Diálogos Artísticos, você poderá prestigiar a exposição A Natureza que Habita em Mim, cujas produções revelam os diversos olhares, memórias e reflexões dos professores artistas sobre o cenário atual e a necessidade da preservação do meio ambiente. Nos diálogos artísticos estudantes, temos um espaço dedicado à criatividade de estudantes da rede pública de ensino. Nas apresentações culturais, temos produções artísticas desenvolvidas por professores da rede pública de ensino que visam incentivar a cultura e o conhecimento. Já na arte do roteiro literário, o objetivo é unir arte e literatura em um encontro lúdico e cheio de possibilidades. Agora, na página das exposições de práticas pedagógicas, você poderá encontrar os vídeos dos trabalhos realizados pelos professores. Não deixe de conferir as mais de 50 produções. Ao selecionar o vídeo, você será direcionado ao nosso canal do YouTube e lá você poderá curtir o vídeo e deixar seu comentário. Aproveite, se inscreva no nosso canal. Muito bem, obrigado aí, a equipe do TI. Nós vamos agora para o nosso sorteio. A equipe do TI consegue me atualizar aí sobre o número de pessoas que já conseguiu preencher? Até o momento, 12, Débora. 17 aqui, Rosane. 17. Atualizou já 17. Aparece 17 lá. Tá, então tá faltando gente ainda. Vamos lá, quem ainda não preencheu, entra no link aí rapidinho. Débora, eu acho que esse número excede um pouco por conta da nossa participação aqui. Eu, você, o Manuel, a Lana. Ah, sim. Não, tá mas bom, então. Mas vocês não vão participar? Não, eu não vou participar, não. Vou deixar para os colegas. Não, são os participantes aí. Tá bom, então. Então, vamos lá. Nós vamos agora, então, para o nosso sorteio. O TI vai projetar aí na tela
o sorteador e a planilha, né? Eu escrevi o número que está na sala, que são 21 pessoas, tá? Mas na planilha ele mostra que nós temos apenas 18. Tá bom. 18 pessoas que se inscreveram, tá? Aí nós vamos depois apresentar quem é que foi o sorteado, tá bom? Tá, ok. Vou acrescentar aqui, nossa sala é a sala oficina 1, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. O primeiro brinde é um voucher. Isso. É um voucher do rodízio da Mr. Pizzo. Queremos agradecer a Mr. Pizzo por esse voucher. Pode fazer o sorteio. Vamos ver quem é o sortudo. Só um minutinho, tá? Sorteando aqui. Só um minuto, por favor. Ok. Número 15. Número 15. Deixa eu só aqui. Vamos já ver quem é o número 15. Esses brindes, gente, eles vão ser retirados lá na DDPM. Colegas, me ajudem aí com a data direitinho. Tá aqui em cima. Retirada dos brindes no período de 9, 10 e 13 de dezembro, tá bom? De 8 às 19 horas, na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério, na DDPM, tá bom? Então, esses brindes vão ser retirados lá na DDPM nesses dias aí, 9, 10 e 13 do 12, tá bom? De 8 às 17 horas, às 19 horas. Tá aí, a Amanda colocou aí embaixo pra gente. Só um minutinho aqui, que o número 15 aqui, deixa eu só apresentar aqui. Número 15 foi, deixa eu ver aqui, ó. Número 15 foi a Débora Regina Soares de Oliveira. Não, pode passar, pode sortear de novo, que sou eu, mas eu não vou receber, eu só quero o meu certificado. Ok. Certificado eu não abro mão. Pode sortear outro. Vamos sortear aqui de novo. Isso. Oxe, só um minuto. É porque eu estou de regime, eu tô brincando. Boa. Nossa. Só um minuto que saiu errado aqui, só um pouquinho, que apareceu esse número que não tem nada a ver, ó, gente. Só um minuto, tá? Vamos só marcar aqui de novo. Alguém tá Professora Rosa, a senhora preencheu o formulário de frequência que estava no chat? Vou pedir para as meninas mandarem novamente. Um pouquinho, gente. A senhora precisa preencher o formulário, tá? Tanto para frequência e certificação, como para participar do sorteio, tá? Então, vamos lá. Amanda ou Cíntia, se vocês puderem colocar novamente, por favor, aí o formulário para a professora preencher. Número 13. Opa, aqui, número 13, beleza? Número 13, vamos lá, quem é? Que rufam os tambores. Professora Lígia. 13, professora Lígia de Lima. Professora Lígia, parabéns, professora Lígia.
Ganhou o case da Faculdade Marta Falcão. Não, é o primeiro, o dela é o primeiro. É o voucher do rodízio. É. Só um pouquinho, então. Vou ter que mudar aqui. É só a senhora subir aí. Colocar pra cima. Isso, exatamente. Aí agora a gente vai para o sorteio do segundo prêmio, que é um case da Faculdade Marta Falcão, tá? Agora o segundo prêmio, vamos lá, sorteador. Professora Lígia foi a primeira ganhadora aí do nosso sorteio. Número 12. Vamos lá, o número 12. Compartilhar essa, vamos escrever. Cíntia, muito bem, parabéns para Cíntia. Olha, eu queria compartilhar aqui o meu presente, esse prêmio, para a Clises, né? Porque de parabéns aí na oficina. E aí, como eu estou como moderadora, eu queria estar passando para ela e dizendo assim que vocês continuem, foi muito leve, foi muito boa a oficina, muito objetiva. Tá bom? Passa aí, pode colocar o nome da Clises. Muito bem. Professora, eu só não vou poder mexer, porque é automático. Obrigada. Ah, é? Beleza, aí depois a gente só faz o arranjo, é automático. Depois só modifica, beleza, né? Tá bom. Obrigada. Nada, querida. Vamos lá. Próximo sorteio, próximo brinde. Número 7. Vocês estão vendo? 15% de desconto do ateliê Paola Catunda. Número 7. Vocês viram o número 7? Sim, nós vimos, número 7. Número 7 é Alcione Deodato de Souza. Alcione Deodato. Parabéns, Alcione. Já vai poder garantir um presente de Natal com desconto aí. Próximo prêmio, pode? Pode, próximo prêmio. Número 20. Número 20. É um adesivo anti-radiação para celular. Marcela de Araújo Alzier. Foi a... Isso, a Marcela. Parabéns, Marcela. É da loja Tecnolife, tá? Agradecemos aí o patrocínio da Tecnolife. Agora nós vamos ter kits de livro, tá? Vamos lá, o quinto prêmio. Número 15. Débora Regina Soares de Oliveira. De novo? De novo. Ah, tá. É porque eu não como não apareceu o meu, aí voltou de novo, né? Isso. Então vamos fazer outro sorteio. Faz de novo. Só sorteio de novo. Vou lembrar que tu é o 15 no... Número 3. Gabriela Larissa Drummond de Almeida. Parabéns, Gabriela. Ganhou um kit de livros. Lembrando que todos esses brindes devem ser retirados lá na DDPM, dia 9, 10 e 13 do 12, tá bom? Vamos lá, próximo. Número 8. Quem é o número 8? Carlos Freitas dos Santos. Parabéns, Antônio. 7º prêmio. Dezessete. Cliges Ramos Aragão. Aê, parabéns, professora Cliges. Vamos lá. 8º prêmio. 13 já foi, gente? Já Lígia de Lima Souza. 13 já foi, a Lígia já foi sorteada. Já foi sorteada. Tira outro. 5. Acho que 5 ainda não foi. Não. Arielle Bárbara Souza, O último é, professora? Sim. 15 já foi, não é isso? Já foi 15. Olha, hoje que eu não quero, eu tô com o ganhador aberto.
Quando eu quero, eu não ganho nada. Número 2, Juraci Mota da Silva. Muito bem, parabéns. Parabéns a todos os ganhadores e ganhadoras, né, desses brindes. Nós queremos convidar vocês a permanecer na nossa programação. Nós temos agora, né, à noite, uma conferência também, né, lá pelo nosso canal do YouTube. As meninas do chat vão estar compartilhando aí no chat para vocês o link, tá bom? E amanhã nós temos comunicação oral, né? Nós temos algumas salas de relato de experiência, de comunicação oral, então nós também queremos convidar vocês a estar participando conosco nos demais dias do nosso evento, tá? Agradecer aí as professoras, oficineiras maravilhosas. Já quero a parte 2, a parte 3, a parte 4, a 5 e assim por diante, tá bom? Bom. Muito boa a oficina de vocês, o conteúdo. Fiquei muito feliz de ter sido chamada para estar justamente nessa oficina, né? Um tema muito atual. E agradecemos aí a todos que participaram, todos que se inscreveram para participar dessa oficina. Agradeço também os meus colegas que estavam aí como moderadores, mediadores, pessoal do TI também, né, fazendo um trabalho muito bom. Obrigado a todos. Nos despedimos agora com um abraço carinhoso, tá bom? E nós nos vemos aí nas próximas programações da socialização. Agora abram a câmera aí para a gente fazer uma foto. Muita gente já saiu, mas ainda dá para fazer isso. Vamos lá. Abram a câmera aí rapidinho. Vamos ver se a gente consegue. Se alguém tiver aquele Meet que sai, que aparece todas as telinhas, faz o print aí. No meu não aparece todo mundo. No meu só aparece alguns, mas... Vamos lá. Olha lá, aparece aí, professora. A senhora está escondida. Muito bem. Obrigado a todos e a todas. Grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Uma boa até a noite. próxima, E vamos gente. continuar. Abraço. Vamos lá. Hoje à noite tem mais. Parabéns, vocês arrasaram. Parabéns, Arrasaram, meninas. oficineiras. Muito bom. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Pode desgravar agora, só para a gente